Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. A Rádio Deus Conosco apresenta A Voz do Espiritismo. Hoje com Marta Antunes. Está no ar Espiritismo e Atualidade, um programa que acompanha o progresso da ciência e da tecnologia, da filosofia e das leis morais da vida. Sejam bem-vindos. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. A Rádio Deus Conosco tem o prazer de apresentar o programa Espiritismo e Atualidade. No programa deste domingo, Marta Antunes entrevista José e Sandra Mussi, da Sociedade Espírita de Toronto, no Canadá, TSS, sobre o tema Mindfulness, atenção plena. Olá, queridos amigos e amigas, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que vocês forem ouvir este programa Espiritismo e Atualidade, onde nós tratamos de vários aspectos, os 3 aspectos da doutrina espírita: filosofia, ciência e religião, o aspecto moral. Hoje, nós temos aqui um casal, marido e mulher, esposa e esposo, convidados, amigos nossos de muitos anos, muito queridos ao coração, a Sandra Mussi e José Mussi, que nós chamamos carinhosamente de Jô Mussi. Eles estão aqui para nos falar de um assunto palpitante nos momentos atuais. A gente entra na Google, todo mundo fala disso, já vi em casas espíritas falando a esse respeito, que é o Mindfulness. Eles vão falar sobre isso, trocar em miúdos para todos nós, queridos amigos e amigas internautas. Mas, antes de nós iniciarmos essa nossa roda de conversa, eu gostaria de apresentá-los. Além de ser amigos, queridos do coração, de muitos anos, a Sandra e o João são brasileiros, mas moram no Canadá há mais de 25 anos, se não me engano, né, Sandra e João? Elas vão corrigir depois das coisas que eu falar errado, eles vão corrigir. Então, eles moram no Canadá há muitos anos, não nasceram em Brasília, mas foram criados aqui em Brasília, familiares ainda moram aqui, e eles foram presidente do Conselho Espírita Canadense em diferentes épocas. O Jô, depois a Sandra depois do Jô, e também presidentes e membros da diretoria em diferentes momentos do TSS, que é um centro espírita maravilhoso de Toronto, Toronto Society, Spirit Society, que eu já tive a honra e o prazer de ir algumas 2 ou 3 vezes. Então, esses são os meus amigos, Jô e Sandra Mussi. Se vocês quiserem, amigos, são bem-vindos, muito bem-vindos mesmo, uma alegria imensa estar com vocês aqui. Se vocês quiserem complementar mais alguma coisa a respeito dessa breve apresentação que eu fiz, por favor. Profissão, o que vocês fazem na vida, qualquer coisa assim. Ô, Marta, alegria é nossa. A gente poder falar para amigos queridos, especialmente ter essa conversa com você, não é só uma alegria, mas é uma honra, porque você é uma amiga querida do coração, mas a gente conhece a sua capacidade como espírita, e isso traz a gente, assim, uma felicidade muito grande. Nós moramos aqui no Canadá há 35 anos, já tem bastante tempo, e falar do espiritismo para o Brasil é também algo que nos preenche e nos
deixa muito felizes. Eu e Jô, como você disse, eu fui a presidente fundadora do Conselho Espírita, do Conselho canadense, como é que fala? Canadian Spirit Council, é o Conselho Espírita Canadense, e o Jô também foi um dos presidentes do conselho. Fundamos o nosso centro, que a gente chama nosso, porque é como se fosse nossa família, o Toronto Spirit Society, e tivemos a honra de ter você e outros membros da FEB, que são realmente a nossa bússola. Quando a gente está fora, a bússola da gente é a FEB, da qual a gente gosta demais e temos uma afinidade muito grande. Jô? Eu queria também, igualmente, agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com você, Marta, e nós só podemos um dia desejar ser tão dedicada como você é, porque você parece com 30 horas no dia para o trabalho que você faz para o espiritismo, né? É verdade. Então, uma coisa que eu adicionaria é que a nossa proposta na fundação do TSS foi de trazer o espiritismo em inglês para os canadenses. Já existiam vários centros aqui na região, mas muitos ainda voltados à comunidade de brasileiros que moravam aqui, muito dinâmica, gente chegando, saindo. Então, sempre muito dos trabalhos, ou quase todos, eram ainda feitos em português. Nós achávamos muito importante começar a trazer, ajudar na tradução, ajudar na divulgação do espiritismo na língua local. E aqui em Toronto, né, você sabe que o Canadá é bilíngue, mas aqui em Toronto é predominantemente inglês. Então, essa aqui é a nossa proposta, que a gente já tem feito há mais de 10 anos, e vamos, se Deus quiser, continuar pelos próximos 10 ou 20 anos fazendo o mesmo, né? Se Deus quiser. Então, tem sido um trabalho bastante gratificante, e estamos agora educando a nova geração. Nós já tivemos 2 bebês que nasceram no último mês aqui, então o Covid também trouxe um pouco disso, né? O pessoal descobrindo coisas para fazer em casa, e nasceram duas, né? Duas menininhas para adicionar já um grupo grande de crianças que nós já começamos na educação espírita. Então, esse é o futuro que a gente vê, é uma sementinha que a gente planta, e assim é o começo, e temos já mais de 10 outros centros que fazem parte do Conselho Canadense agora. Então, aos poucos nós vamos crescendo com o apoio dos nossos guias. É isso mesmo, e faz um trabalho muito bem feito, muito doutrinário, muito fiel aos princípios espíritas. Aliás, queridos irmãos e irmãs, o Jô, ele e a equipe, eles traduziram para o inglês a primeira tradução do nosso livro Estudo e Prática da Mediunidade. O pessoal de língua inglesa que conhece esse material que nós estudamos em nossas casas espíritas, Estudo e Prática da Mediunidade, foi o Jô e a equipe que fizeram a tradução. Deve-se a eles essa tradução. E uma vez eu falei para a Sandra e para o Jô, quando eu estive em Toronto a primeira vez, olha, eu não sei como é que é a vida da gente. Hoje vocês estão aqui, eu estou no Brasil. Se no futuro eu voltar para morar em outro país, se eu vim morar aqui, vocês fazem o favor de fazer tudo certinho, que eu não quero ter trabalho nenhum. Eu quero chegar e ele se faz um trabalho muito bem feito. Mas hoje, no programa do mês passado, nós falamos sobre saúde mental e espiritismo, né? Mas hoje nós vamos falar de algo assim, ter uma palavra inglesa, da língua inglesa, né? Mindfulness. Jô, Sandra, o que é isso? O que significa isso? Mindfulness. Nem sei se estou explicando direito, falando a palavra direito. Então, mindfulness é basicamente para expressar que nós estamos atingindo o máximo da mente, estamos preenchendo a mente em todo o seu potencial. Então, é uma série de técnicas baseadas muito na meditação budista, que tentam conectar o indivíduo, da mente do indivíduo, com o momento atual. Não o passado, não o futuro, é uma consciência deliberada,
do que está acontecendo ao seu redor, uma conexão bastante profunda e, acima de tudo, sem fazer nenhum julgamento do que você está, naquele momento, experimentando. A sua experiência é única, mas também não cabe a você tentar julgar. Toda a base é em termos de você viver o momento. Então, através dessas técnicas que a Mindfulness traz, você aprende mais a ficar conectado no que está acontecendo e poder tomar toda a capacidade mental que você pode fazer para essa experiência. O que acontece com o Mindfulness, eu chamo de atenção plena. O que quer dizer atenção plena? Você está totalmente no presente. E você não só está totalmente no presente, mas você está, é quase como se você virasse a lente para dentro. Então, você está filmando alguma coisa, em vez de você estar olhando para fora, você começa, então, a olhar para dentro. Então, ela não exige que você tenha uma posição budista, você pode fazer mindfulness aonde você quiser. Você pode fazer sentado, você pode fazer deitado, você pode fazer andando, é mais difícil, mas você pode fazer dirigindo, mas você tem que fazer com os olhos abertos. Enfim, são momentos onde você fica olhando para dentro e, normalmente, a gente pega alguma coisa cíclica, que é mais fácil de você começar a perceber esses movimentos. E a coisa muito que é natural em todo ser humano é a respiração. Então, a gente presta atenção na respiração quando a gente inspira e a gente expira. E isso faz a gente estar vivo. Então, o fato da gente estar vivo é algo que nos traz para o presente, para o aqui e agora. Então, por exemplo, eu estou fazendo o meu... E é um tipo de meditação. Mas ela não tem tempo, Marta. Ela pode ser... Você pode fazer um mindfulness de 5 minutos, mas o que é esse... O que isso vai trazer para você? Então, ele traz para você o fato que o Jô até tocou no início. Você não está nem no passado, porque o passado já foi, ele não tem como você mudar ele, e você também não está no futuro, aonde você fica, a nossa mente, ela elucubra, né? Ela fica sempre inventando histórias para o futuro. E aí você, então, volta para o presente, para o aqui e agora, para fazer com que você aprecie as coisas que você, nesse momento, porque você não é o ontem e você não é o amanhã, você é o que você é hoje. Então, às vezes, a gente está deixando de viver o hoje, porque a gente está lá no futuro, e a gente não sabe o que é o futuro. Então, se eu não sei viver o meu presente, eu não sei qual vai ser o meu futuro. Eu só sei o que eu estou vivendo, o que eu estou experienciando hoje, no aqui e agora. Sem julgamento, né? Isso, é importantíssimo, o não julgamento, porque no momento que a gente para e a gente começa a prestar atenção, por exemplo, na respiração, a nossa mente, ela é muito... Ouviu um barulhinho, pronto, você já está lá no barulhinho, entendeu? Ouviu um cheiro, pronto, você já está lá no cheiro. E aí você começa a inventar histórias. Então, são historinhas que elas... É uma historinha emendando na outra. A gente, conscientemente, às vezes, a gente nem dá conta de perceber isso. Mas o mindfulness faz com que a gente perceba como a nossa mente trabalha. Como que a nossa mente é brilhante nesse sentido, porque a gente está sempre ou no presente ou no passado e não tem nada que a gente possa fazer a não ser viver o futuro e reconhecer, ou viver o presente e reconhecendo o que eu sou agora, não só reconhecendo, aceitando, porque a aceitação é uma das atividades do mindfulness. Então, eu aceito o que eu estou vivendo agora. Porque se a gente não aceita, Marta, o que acontece? Se eu não aceito algo que eu estou vivendo, eu posso, então, deixar de tomar conta, de me apropriar
daquele momento meu. Então, se eu não me aproprio desse momento, eu deixo, então, de mudar o que precisa ser mudado. Na verdade, a gente sabe que a doutrina espírita e o próprio Evangelho fala que nós devemos viver no tempo presente. Emmanuel é o mestre em afirmar isso. A Joana também fala que no processo de autodescobrimento, que antes de nós nos autoconhecer, que é importante nós nos autodescobrir, que a gente precisa aprender a nos situar no presente. Porque, como você falou, o passado não existe mais, não tem como mudá-lo, e o futuro é uma possibilidade. Pode acontecer ou não, porque somos seres portadores de livre-arbítrio. Agora, uma pergunta que nós fazemos, quer dizer, é como as pessoas, ou de que maneira, ou de que forma, as pessoas poderiam aprender a fazer esse tipo de meditação ou desenvolver essa atenção. Porque quando se fala em técnica, mesmo algumas mais simples, a pessoa fica muito presa na técnica. Vamos fazer uma meditação oriental. Aí você tem que deixar esvaziar a sua mente. Já foi dito, inclusive, que nós, ocidentais, temos uma dificuldade seríssima em esvaziar a mente. Como é que nós poderíamos fazer sem ser uma técnica, mas uma realidade vivencial, em que eu possa aproveitar esse momento, essa atenção desperta ou despertada? Eu tenho uma outra pergunta sobre isso, mas eu vou preferir ouvir agora a resposta para depois falar, por exemplo, sobre o que vem derivado dessa resposta aí de vocês. Ok. Acho que vamos começar essa resposta entendendo um pouquinho de onde que nasceu o mindfulness. Foi há mais de 30 anos atrás, um médico psicólogo que já era budista na época, já praticava meditação, tudo mais, americano, lá em Boston. Ele fez uma proposta para a universidade de fazer um estudo clínico do impacto da meditação. O estudo dele é baseado em duas coisas, basicamente. Primeiro, era o estudo da administração da dor. Então, ele tinha muitos pacientes que têm dores crônicas. Então, ele sempre intuitivamente pensou que a meditação poderia ser uma ferramenta para ajudar os indivíduos a lidarem com isso. E outro que já vinha começando, ficou muito popular no final da década de 70, década de 80, todo esse negócio de estresse, né, da tensão que a gente tem, o efeito negativo do estresse que tem na nossa saúde, no nosso dia a dia. Então, ele começou a fazer estudos clínicos controlados para ver se pessoas que praticam a meditação melhoravam ou tinham uma reação mais positiva a esses problemas. Então, dentro do espiritismo, é a nossa noção de aceitarmos aqueles desafios, os testes que nos são dados com uma certa resignação. Não quer dizer que a gente vai ignorá-los, mas é uma maneira de você administrar. E, fazendo isso, ele encontrou exatamente o que você falou. Muitas das pessoas não tinham, ainda mais se já estavam nessa situação de dor e tudo mais, era difícil para eles aprenderem as técnicas mais assim, avançadas de meditação. Então, eles criaram uns exercícios. Na visão dele, a mente é como se fosse um músculo. Você exercita um pouquinho e, no início, vai ser difícil. Você não vai conseguir fazer o exercício direito. Mas, quanto mais você praticar movimentos simples, por exemplo, você vai reforçando os músculos e vai permitir você fazer coisas mais complicadas. Então, a técnica do mindfulness apresenta exatamente isso, algumas técnicas simples de você aprender a focalizar por pouco tempo, como a Sandra falou, pode ser na sua respiração, pode ser num objeto, pode ser numa ideia, e tentando isolar um pouquinho a sua mente e perceber o que está acontecendo ao seu redor. Então, existem muitos vídeos que você pode ver, existem livros, existe gente, não sei se, eu imagino que no Brasil já tem, pessoal que já está oferecendo cursos de como fazer isso. Então, você pode levar até
quanto você desejar. Você pode fazer uma coisa mais simples. Se a sua intenção, por exemplo, é reduzir o estresse, você vai usar alguns tipos dessas técnicas. Se você já tem um problema mais sério de dor crônica, aí talvez você vai ter que investir mais tempo para realmente, porque é complicado, você realmente tem um efeito desejado. E como o Jô estava falando sobre o exercício da mente, né? Como que funciona o exercício, como que esses músculos mentais funcionam, né, Marta? É o seguinte, é aquilo que eu falei, a mente da gente, ela fica fugindo, ela foge, qualquer coisinha ela foge. Então, você está aqui, eu tô pensando na minha respiração, é o movimento, né? O movimento não só inspiração, expiração, que eu estou acompanhando, você pode usar palavras para te ajudar. Então, você fala inspirando, expirando. Você pode colocar a mão e você pode sentir a sua respiração, né? Inspirar e expirar. E aí, quando a sua mente foge para alguma coisa, um barulho, a gente está conversando, eu ouvi um barulho, e aí eu ouço o barulho, a minha mente já está lá, inventando histórias, que barulho é esse, as possibilidades daquele barulho, né? Então, a gente tem que trazer de volta para inspiração e expiração. Aí, daqui a pouco, eu começo a pensar, amanhã eu tenho médico, aí a minha mente já está lá no médico, eu trago de volta. Então, você imagina, é aquele peso, né, que a gente tem para a gente poder nos fortalecer a nossa musculatura. Então, é isso, é você vir, você perceber, interessante isso, porque até isso, Marta, até o fato da gente ver o que está acontecendo na nossa mente, é um tipo de autoconhecimento. Então, você vai lá, olha, eu estou pensando isso, porque é uma coisa que a gente não para pensar. Olha, eu pensei isso, eu pensei aquilo. Agora você tem uma consciência que esses pensamentos estão aflorando na sua mente. Então, o que fazer com esses pensamentos, né? Se posicionar. Então, é necessário que a gente se posicione e nessa aceitação é dos fundamentos, das atitudes que a gente tem que ter no momento que a gente faz o mindfulness. Uma certa ocasião, eu fui, não tem muitos anos, não, talvez uns 5 anos no máximo, eu estava na Bahia, em Salvador, e fui convidada para fazer uma palestra numa casa espírita. E quando eu cheguei na casa espírita, um pouquinho antes, a pessoa foi me pegar no hotel, a presidente, muito minha amiga, por sinal, e falou comigo, olha, Marta, a palestra vai ser, digamos, às 20 horas, eu não me lembro agora, acho que era às 20 horas. Mas nós temos que chegar pelo menos 20 minutos antes. Porque chega, cumprimenta todo mundo, mas nós temos uma sala reservada para a pessoa que vai fazer a palestra, ou para quem queira, ou os que vão escutar a palestra, é uma sala de meditação. Eu falei, como é que é isso? Porque a meditação, quando fala, já lembra logo daquela posição yogi, né? Às vezes coloca um cheirinho do lado, que está queimando, né? Alguma coisa daquele. Mas ela falou assim, não é nada demais. A gente diminui a luz, você vai ver, põe uma música muito suave e deixa a pessoa pensar em si, investir em si mesmo, neste momento. Eu achei interessante e fiz. Então, eu fiquei 5 minutos, 5 a 8 minutos, e foi muito desagradável, muito agradável. Foi muito agradável. Eu entrei, fiquei na sala, sentindo aquela vibração, as vibrações muito grandes, muito boas. A gente vê os bons fluidos, uma música muito suave, muito baixa, mas eu não, ao contrário, eu nem pensei na palestra, nem pensei antes, nem depois. Eu me deixei envolver por aquela harmonia. Depois eu vi que chegaram outras pessoas, sentavam. Mas eu me lembro que depois eu perguntei muito para essa amiga minha sobre isso, e ela disse que várias casas espíritas lá em Salvador já estavam adotando
a arte da meditação, não como técnica, mas como uma arte, para Uhum. que a pessoa adquirisse um pouco de harmonia interior. Aí vem a pergunta que eu ia fazer para você. Para as provações, tem pessoas que estão passando por terríveis provações. Por terríveis, nem são provações, são expiações. Então, a mente dela está muito agitada, ela não consegue se acalmar. Como é que ela poderia, uma pessoa que está diante de uma provação muito grande, como agora na Covid, nós tivemos, na coisa de 3 semanas, uma família em Goiânia, de 6 pessoas, 5 desencarnaram. Só ficou a mais nova, de 21 anos. Puxa. Como é que, num momento assim, aí não é nem prova, já é uma expiação, a pessoa ficar sozinha, pai, mãe, irmão, irmã, avó, como é que a gente pode aplicar, ou como é que a gente pode fazer numa situação dessa o mindfulness? Então, Marta, uma das coisas que o mindfulness ajuda, e é uma das bases dela, é a gente aceitar, né? Como eu já tinha dito antes. Então, por exemplo, nesse caso, não tem como mudar, né? Desencarnaram, mas a dor existe. Essa dor do desencarne dessa família inteira, essa dor não tem como a gente não viver essa dor. Então, dentro do mindfulness, você faria você sairia, porque muito dessa dor é o que aconteceu antes, não é verdade? É o que levou à tragédia, e depois o que vai acontecer agora. Entendeu? Quem sou eu agora, esse novo ser diante agora dessa nova realidade. Então a mente vai lá para o futuro e já começa a criar milhões de histórias, milhões de possibilidades, porque as possibilidades dos futuros são incríveis. Então, e nesse momento, eu acho que o mindfulness nunca foi tão necessário, para trazer a pessoa para o agora, para o presente, para ela se fortalecer. Ela vai perceber durante o mindfulness, ela vai perceber a dor, Marta, mas ela vai let go. Como é que você fala isso? Largar. Ela vai largar o sofrimento. Você consegue ver? A dor é real, a dor existe, está ali, está pulsando no coração dela. Mas o sofrimento não é opcional, entendeu? Então você deixa esse sofrimento ir, você sente a dor, mas o sofrimento você tem que deixar ele ir. Porque se você segura o sofrimento, essa dor ela fica incalculável, ela fica demais, entendeu? A pessoa não consegue lidar, porque é muita coisa. Então, Jô, você quer adicionar? Uma coisa importante é que nada dessas técnicas são poções mágicas. Nada vai resolver tudo sozinho. Então, o mindfulness é uma ferramenta usada dentro de um contexto de uma terapia cognitiva, que você faz com um terapeuta, você faz com outras pessoas que estão te ajudando. Depois que você aprende, você pode até aplicá-las mais sozinho. Mas uma pessoa que está nessa situação de grande sofrimento precisa de um apoio. Então, um apoio emocional, um apoio psicológico e um apoio espiritual também. E é nessa ligação que me trouxe o interesse, né, como um presidente de uma casa espírita. O que isso está acontecendo no mundo, digamos, não espírita? Como é que isso se alinha com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós estamos estudando e foi nos ensinados? É aí que se torna bastante interessante, né, porque temos tido muitas conversas mais recentes sobre essa noção da transição planetária para um mundo de regeneração, tá certo? E
O livro de Valdo, que saiu já há uns 2 meses atrás, já traz muito de ideias para a gente de que isso vai implicar, o que vai acontecer. E nós sabemos que essa transformação para um mundo de regeneração só se dará na medida que um grande número dos seres encarnados hoje passarem para um outro estágio de evolução. Então, para mim, é muito importante ficar sempre atento ao que está acontecendo, não só dentro do movimento, mas também fora do movimento, porque se essa transformação vai acontecer, muitos daqueles que vão estar participando dessa transformação, esses espíritos que estão encarnando agora, ou que estão recém-encarnados, eles não são espíritas. Mas isso não quer dizer que eles já não vêm com as ideias de que tem que ser feito, certo? Então, esses estudos, essas técnicas e tudo mais, já para mim é o mundo espiritual trabalhando em todas as diversas facetas da sociedade atual, já tentando introduzir ferramentas que vão nos ajudar nessa transformação. Então, o mindfulness pareceu muito interessante e foi até engraçado que a primeira realmente exposição que eu tive foi, nós estávamos morando em Dubai, foi dentro da minha empresa, eu trabalhava numa empresa de consultoria muito grande, multinacional, e eu sou um especialista na área de saúde digital. Eu trabalho com sistemas de informação que ajudam na parte de saúde, estava muito envolvido já nessa história toda da pandemia. E o grupo é composto de pessoas que são clínicos, são administrativos e são técnicos de informática. Então, o pessoal trouxe o mindfulness como uma técnica para reduzir o estresse, porque, como consultor, você vive uma vida muito agitada, trabalha horas longas, então já havia essa noção de precisar arrumar maneiras das pessoas arrumar um equilíbrio na vida, que acontecia muito, que a gente chama de burnout, que as pessoas trabalham, aí chega um ponto que desaba, a saúde vai embora, você fica doente, você pega infecções, você fica exausto, ou tem até mesmo um breakdown mental, né? Então, já trazem isso como algumas técnicas. Aí eu aprendi um pouquinho mais sobre mindfulness e vi que, poxa, esse negócio tem muita coisa a ver com o que a gente está ensinando também no Espiritismo, essa noção de não ser um juízo das coisas, de você aceitar mais a sua situação. Isso não quer dizer que você não vai fazer nada para mudar a situação, mas primeiro você tem que aceitar ela como é, não ficar revoltado, não ficar lutando contra. Você tem muitas técnicas também, até de lutas marciais, que você nunca opõe a força do seu inimigo, você usa a força do inimigo para se defender, né? Para neutralizar. Mentalmente é a mesma coisa. Não resista ao real, à atualidade, àquele momento, porque não cabe a você não pode mudar isso. Aceite, entenda, e depois você pode pensar o que você pode fazer. Lá no livro, A Gênese, né, o último livro da codificação, no último capítulo, Allan Kardec fala da geração nova, que vai estar na humanidade, que vai existir entre nós, a partir de um determinado momento, que seria vamos dizer, a humanidade do mundo de regeneração. Nós estamos numa transição imensa. Nós encontramos coisas ainda muito bárbaras, muito primitivas, inclusive em nível de crimes hediondos, e encontramos no outro extremo pessoas extremamente devotadas ao próximo, caridosas, não só religiosos, pelo contrário, entre os religiosos, tem se notado muito o chamado falsos profetas, que aproveitam, mas no meio científico, no meio educativo, nós temos encontrado pessoas, como também no meio religioso, que são extremamente devotadas e que enfrentam o mundo dentro de uma realidade, de uma capacidade de bondade, de elevação. Então, Kardec fala dessa geração nova e fala dos sinais dos tempos. Uma desses sinais do tempo é o controle mental. E ele fala que, inclusive, quando a gente lê
todo o texto, todo o capítulo, que os humanos que renascerão no futuro, mais bem aparelhados espiritualmente, isso vai se reverter fisicamente. Pelos padrões de beleza, poderão até não ser considerados bonitos, porque eles vão ter esses lobos frontais mais desenvolvidos, vai ter uma testa mais larga, lobos frontais mais desenvolvidos. Então, a gente pergunta como é que essa humanidade que está renascendo, já com muitas habilidades, não só habilidades do ponto de vista cognitivo, do conhecimento, mas também nessa parte espiritual. O que é essa atenção plena? O mindfulness pode nos orientar ou nos dar um caminho como mais uma ferramenta que não é uma poção mágica, como você bem falou, mas de apoio para essa humanidade que está chegando. Como o livro que vocês acabaram de citar, do Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo, Em Rumo ao Mundo da Regeneração. Eu acho que, estudando o mindfulness, eu não sei se é a solução ideal, se é um processo que vai mudar muito, vão ter muitas coisas aparecendo. O que eu vi do mindfulness, que ainda eu acho que está faltando, é que dentro da expressão, dentro do como eles explicam, porque é feito muito também para pessoas em geral, não necessariamente pessoas espíritas nem nada. A realização do momento atual ainda está muito ligado ao nosso mundo físico. É a realização do que nós estamos sentindo no nosso corpo, no visual, auditivo, e um pouco também do seu dentro, o seu espírito. O que eu gostaria de, talvez, ver é outras pessoas espíritas que são dessa área, que são psicólogos, vissem como é que a gente coloca o mindfulness para os outros espíritos desencarnados que estão ao nosso redor também. Como que nós começamos a perceber eles mais? Que é exatamente o exercício que vai estimular a nossa mediunidade. Essa parte, eu acho que ainda falta dentro do mindfulness. Porque ainda é muito científico. Começou com um médico dentro de um hospital, né, em 1979, ou seja, naquela época, você pode imaginar, tanto que eles deram o nome de... esse tipo de meditação, eles deram o nome de stress management, que eu não sei nem como falar. Dimensão de tensão, né? Do estresse, né? Para você poder manusear o estresse. E a gente sabe que a forma da gente poder entender um pouquinho a gente mesmo é pelo autoconhecimento, isso é uma base do espiritismo, né? Então, eu vejo que no momento que a gente esvazia a nossa mente, quando a gente faz o mindfulness, a gente vai esvaziando de todos esses filtros de julgamento, de não aceitação, de não deixar as coisas irem embora quando elas têm que ir embora, de querer possuir certas coisas, né? Eu acredito, Marta, que quando a gente vai limpando a nossa mente desses filtros, dessas coisas, a nossa mente fica mais clara, não só para a gente mesmo, a gente vai saber o que é o nosso pensamento e o que é um pensamento, de repente, que a gente pode estar captando de um espírito. Agora, a gente falando sobre espiritismo, né? A gente vai poder ter uma mente aberta para a gente ouvir uma inspiração de um benfeitor. Você está entendendo? Então, eu acho que quanto mais a gente fica... E se nada disso acontecer, nós ficamos seres humanos mais leves. A gente fica seres humanos que no momento que a gente se aceita, no momento que a gente não se julga, a gente também está aceitando o outro e não julgando o outro. Então, os relacionamentos ficam mais leves também. E o que para mim já é uma coisa do próprio espírita. Quando eu conheço um espírita, eu vejo naquela pessoa aquela leveza. Eu lembro que a primeira vez que eu conheci o espiritismo, eu falava assim, nossa, eu quero ser que nem essa pessoa.
porque eu ficava assim, impressionada como os problemas deixam de existir, ou se eles não deixam de existir, eles são olhados com outros olhos, né? Sem o filtro do sofrimento, sem o filtro do não entender. Então, o mindfulness é você passar a entender o que está acontecendo na sua mente, é você fazer esse exercício, é você olhar a sua mente como um principiante, a mente do principiante. Então, é a curiosidade de você olhar sem julgar, sem se prender com aqueles pensamentos que estão vindo, porque é natural, Marta. Esses pensamentos, eles são naturais da gente. Então, o que a gente está fazendo, a gente está controlando e voltando para o presente, controlando e voltando para o presente, para não deixar esses pensamentos. Mas a gente está controlando como? Conhecendo também. E no momento que eu conheço os meus pensamentos, eu estou me conhecendo. É uma coisa interessante, porque quando a gente lê assim, a extensão da proposta espírita, ela não é uma doutrina, digamos, é uma filosofia espiritualista, né? Dicotômica, ou não é dogmática, pelo contrário. Quando a gente vê no Livro dos Espíritos, qualquer obra da codificação ou dos grandes médicos, como Chico, como Divaldo, como Ivone, que eles têm uma proposta que para a humanidade, não é para formar aquele grupinho, aquela igreja, não é para formar igreja, ainda que dentro do processo evolutivo humano, formação de igreja, de grupinhos, de tudo, tenha sido necessário e ainda são necessários em determinadas sociedades, inclusive em sociedades mais fechadas. Mas a proposta espírita é universalista. O que serve para mim tem que servir para meu irmão, para qualquer um, seja espírita, não espírita, seja ocidental, seja oriental, não interessa. Então, isso está no primeiro capítulo da Gênesis, o Livro dos Espíritos fala sobre isso, é a universalidade. E em 2014, nós estávamos com um casal de amigos que você conhece bem, a Márcia e o Arismar, que são médicos, e o presidente da FEBRA, atual Godinho, e outras pessoas. Nós estávamos querendo fazer uma pesquisa, iniciar uma pesquisa sobre mediunidade na infância. Quantas crianças mesmo? Porque a gente começou a ouvir chegar na casa espírita pessoas comunicando. Meu filho tem mediunidade, meu filho diz que vê espírito, meu filho fala com espírito, meu filho está sob uma influência espiritual. E não era uma coisa ocasional, passou a ser uma coisa muito comum, tanto para o lado, digamos assim, de bons resultados, como de resultado mais triste. Então, nós resolvemos fazer uma pesquisa, que Kardec fala sobre isso, mas nós não tínhamos valores. Quantas crianças? E fizemos uma ampla pesquisa nacional. Na verdade, nós fizemos um levantamento estatístico. Fizemos um protocolo bonitinho, tudo, fizemos. Mas o que foi interessante nessa pesquisa, essa pesquisa ela tinha 3 fases. Primeira fase, levantamento estatístico. Segunda fase, análise dos resultados, de palestra e divulgação. E a última fase, que é a publicação do livro, que nós estamos concluindo o livro, todos os envolvidos, para a publicação. Mas quando terminou o primeiro 8 meses, não foi nem um ano da pesquisa, desse levantamento estatístico, os resultados que vieram do Brasil inteiro participou disso, foi um número bem significativo, estatisticamente representativo. O que nós observamos é que o leque, o espectro de crianças médio era grande, muito significativo. Crianças que lembravam de existências anteriores, muito grande, muito significativo. Mas o que nos chamou a atenção, Jô e Sandra, foi que uma faixa etária entre 1 ano e meio a 5 anos, crianças com ideação suicida. Que coisa.
é muito pequena a faixa, mesmo com alguns condicionamentos, alguma coisa, tem uma origem anterior. Então, aquilo nos chamou a atenção, era uma pesquisa que era para acabar em 2 anos, nós já estamos com ela desde 2014, se Deus quiser, esse ano a gente termina com a publicação do livro. Então, eu vejo assim, por outro lado, nós nos debruçamos, a equipe de voltada, para pesquisar o que estava acontecendo no mundo não espírita, porque aquela pesquisa foi dentro do mundo espírita. Crianças que eram levadas para a evangelização, crianças que os pais não eram espíritas, mas queriam que os filhos fossem, por aí. Então, nós descobrimos, três pesquisadores, em Antuérpia, na Bélgica, na Holanda, em Amsterdã, e nos Estados Unidos, sobretudo na Universidade na Califórnia. Qual foi a conclusão que os 3 grupos de pesquisa chegaram trabalhando separadamente? Que os jovens, as crianças que estão nascendo atualmente, eu tenho as crianças que estão nascendo agora, elas são, em resumo, 10 anos, utilizam o cérebro 10 vezes mais do que os genitores. Puxa. Então, por exemplo, a sua filha, a minha filha, o filho está utilizando mais a área cerebral, as possibilidades, não estou falando da mente, do cérebro, as conexões neurológicas 10 vezes mais que a nossa geração. É muito interessante. Então, começaram a surgir técnicas, ferramentas, inclusive eu acho que essa daí, da atenção, é que mostra que essas crianças elas estão nascendo mais bem aparelhadas, porque nós, não digo vocês, mas eu, na minha geração, usamos dos meus pais, usam cerca de 1/3, e olhe lá, do cérebro, da potencialidade cerebral. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Nós vamos ter pessoas que vão, uma meditação, ficar mais centrada, mais aqui, abrir mão da mágoa, do sofrimento, do egoísmo, uma série de coisas, mas, ao mesmo tempo, elas vão ter percepções que nós não vamos ter. Como é que nós lidamos com isso, então? Como é que a gente pode lidar com isso? O Marcos só faz perguntas difíceis. Ô, Marcos. Ou pelo menos tem que dar uma pista. Como é que a gente poderia... Olha só, nós temos 2 filhos e nós temos 4 netos, os 2 que estão em Amsterdã e as 2 que estão aqui em Toronto. O meu neto de Amsterdã, ele é hiperativo, então é uma criança que para lidar com as emoções, etc., é sempre no máximo, né? Ele não conseguia ter aquela coisa. E o meu filho e a minha nora colocaram ele na meditação. Ele senta bonitinho, faz a meditação, você precisa de ver, é uma coisa linda. E a minha neta, outro dia eu cheguei na casa da Clarice, e ela estava lá sentadinha em posição de lótus, porque eles conseguem fazer aquilo com uma tranquilidade incrível. E eu falei assim, Penélope, o que você está fazendo? Ela falou assim, eu estou meditando, vovó. E ficou quietinha, porque ela também, ela como é que fala? All over, Jô. Ela é dispersiva demais. Então, a Clarice falou assim, mãe, ela me viu fazendo outro dia e ela começou a fazer. Então, eu acredito que é alguma coisa para parar, para centrar a criança, porque eu acredito também que a cabecinha delas, por conta dessa superutilização cerebral que elas têm, porque tem muita coisa, né, Marta? Muita. Tem muita... como é que eu falo? Tem muito chamamento para elas, né? Coisas que a gente não tinha, né? Estímulos, tem muito estímulos. A criança hoje é estimulada em todos os níveis. Então, eu acho que esse momento de leitura, por exemplo, ler com a criança antes de dormir, fazer com que a criança... Isso meus 2 filhos fazem. Eu acredito que isso ajuda a criança ao quê? A se acalmar,
a centrar mais, a ficar percebendo só ela, o pai, ou só ela e a mãe, entendeu? Naquela história, e deixar com que o resto seja resto, né? O resto não é agora. Então, eu acredito que isso traz muita calma para eles, traz um relacionamento de pai e filho num outro nível. E eu acho que, não sei, tem alguma coisa para você adicionar? Eu acho que o ponto que você trouxe, Marta, é muito importante, porque a geração está vindo aí. Os novos meninos e meninas têm uma capacidade, têm uma energia que nós não tínhamos, nossos filhos não tinham, os nossos pais não tinham. E os pais dessas crianças não estão totalmente preparados para lidar com isso. A escola não está preparada, nosso sistema educacional não está. E a sociedade em geral também não está. Então, você vê, por exemplo, através das mídias sociais, que seria uma grande ferramenta para o bem, é desvirtuado, né, por causa da facilidade que tem de você ser abusivo, de você ser até escondido e mentiroso, né? Então, acho que precisamos, primeiro, ajudar os pais, acho que a gente faz isso também lá no TSS, ajudar os pais, pelo menos, entender que isso está acontecendo. Se você não vê que isso está acontecendo, você não vai poder saber, pelo menos, você tem que procurar uma outra solução. E ter, aí que entra também o mindfulness, uma mente aberta, não fazer julgamento do que você pode fazer agora, baseado na sua experiência anterior, porque, de certa forma, as experiências anteriores não vão ser tão válidas mais, porque nós estamos numa nova realidade, e está acontecendo muito, muito rápido. É muito rápido. Você vê as transformações do pessoal trans, da sexualidade, do gênero e tudo mais. Para nós, aconteceu assim, num piscar de olho, tá certo? E já parou ou não parou? Acho que vai ter que chegar um certo entendimento de que toda essa transformação social, para onde está nos levando. Pode levar para um lugar bom, pode levar um lugar ruim, né? Então, acho que só que nós podemos fazer primeiro, eu ia contar um ponto aí, que nós estamos ouvindo aqui uns vídeos, né, do homem, do psicólogo que criou isso tudo. O John Kabat-Zinn. O John Zinn. E ele falou que quando ele criou, ele tinha 7 princípios, né, que a gente já falou muito, que é para não ser judgmental, não fazer julgamento, você não ter sofrimento, aceitar tudo mais. E tinham 7. E agora ele adicionou 2. Você quer saber quais são, Marta? Quero. Gratidão, e o outro é generosidade. Ou caridade. Então, quando eu vi isso, Marta, eu falei assim, esse é o espiritismo. Que é engraçado, né? Porque ele, budista, começou com sofrimento. Se ele fosse espírita, ele tinha começado, esses 2 teriam sido os 2 primeiros. A generosidade e perdão seriam 1 e 2. Porque isso é muito importante, inclusive a gente vê na mídia, nas redes sociais, que eu ia falar, o Dia Internacional da Gratidão. Hoje é o dia Mas a gratidão é todo dia, toda hora, todo minuto. Porque, às vezes, as pessoas, o foco da pessoa é aquisição, é posse, como vocês falaram aí. A posse é o ter. Quanto mais eu ter, mais... Quer dizer, coloca a felicidade numa coisa transitória, que está aqui, tem um infarto fulminante, tudo que está ali vai ficar aí, não vai levar. Não leva nenhuma moeda. Então, a pessoa precisa aprender a ser, né? Então, a gratidão, todo dia nós temos motivo, toda hora, para gratidão. A generosidade, que, em outras palavras, é a prática da caridade plena, que é a vivência do amor. O amor, segundo Paulo fala, né? Posso falar as línguas dos anjos, falar todas as línguas, mas se eu não tiver amor, nada sei. Quer dizer, é a caridade numa dimensão superior, que é o amor. Então, é muito bom essa conversa, essa troca de conversa. Nós sabemos que nós estamos num momento único, nós estamos vivendo um momento único da história, de uma transição. Nós estamos chegando numa encruzilhada evolutiva mesmo.
em que aqueles, enquanto espírita, né, o pensamento espírita, aqueles que acompanharem esse processo vão ter que se reajustar, vão ter que se adaptar os métodos educativos, as tecnologias educativas, porque a mente humana está expandindo, ela está em expansão, quer dizer, tem um universo mental expandindo, mas precisa expandir com equilíbrio, com moralidade, com justiça, com amor. Então, os que não tiveram condições de acompanhar vão sofrer demais, vão sofrer e vão ficar como os retardatórios na retaguarda. Então, foi bom a gente lançar isso aqui. É um assunto que muita gente não conhece. Eu acredito que muitos dos que estão nos ouvindo talvez esteja pela primeira vez esse assunto, mas é algo para a gente refletir. Muita coisa vai vir, muita coisa está acontecendo, de bom e de ruim ainda, porque nós estamos num processo de peneirar, de seleção. Então, Jô e Sandra, eu gostaria que nós estamos... A conversa está tão gostosa, mas nós temos 4 minutos. 4 minutos. 5, arredondando. As considerações finais. O que vocês gostariam de, para fechar esse assunto? Qual a mensagem que vocês dariam para as novas gerações e para a geração passada, a geração antiga, que ainda nós somos pessoas de 100 anos, 90 anos, 98. Geração presente, né, Marta? Presente, a gente está aqui no momento. Estão presentes, expandiram também, biologicamente, mas expandiram. Isso. Marta, eu acho que o autoconhecimento é o que vai levar a gente para a gente se melhorar e para a gente progredir moralmente e espiritualmente. Se a gente não se conhece, não tem como a gente fazer os nossos acertos pelo caminho. E esse autoconhecimento vai nos ajudar nos relacionamentos. Então, eu acho que a gente também não vive sozinho, né? Então, eu acredito que é um instrumento que você pode ser usado sozinho ou você pode ser usado em grupo. Para aqueles que não conhecem o mindfulness, se você pode buscar e você pode fazer ele em grupo, que também trabalha em grupo, que é uma maneira de você iniciar. E se você não tiver na sua cidade, você pode fazer como eu falei, entendeu? Não tem problema nenhum você entrar dentro de você, faça isso durante 5 minutos. E entre na sua mente a mente do principiante, com a curiosidade de ver, sem julgar, sem pensar que aquilo ali tem que ser assim, tem que ser assado, sem o preto e sem o branco. Nada é errado e nada está certo. É se conhecer, para você poder, então, tomar atitude de mudanças. E eu vou terminar dando assim mais uma recomendação aos dirigentes espíritas, as pessoas que têm a responsabilidade de levar o movimento para frente, é que vamos pegar a lição do mindfulness de olhar o presente, mas não o passado, quer dizer, vamos estudar o espiritismo, mas nós temos que ter consciência no momento atual de o que está acontecendo, não só dentro do movimento, mas no mundo como um todo, as transformações estão acontecendo, e não vai ser só os espíritas que vão liderar isso. E essas técnicas, esses processos que nós vimos sendo desenvolvidos, são importantes você ter uma consciência, você aprender, tá? De estar atento ao que está acontecendo ao mundo ao redor e ficar preparado para entender o impacto que vai ter primeiro dentro do seu grupo, mas mais importante, como que o grupo pode ajudar a influenciar e multiplicar esse efeito para que nós podemos realmente acelerar o processo na transformação para um mundo de regeneração. Muito bem. Eu agradeço muito, foi muito instrutivo, foi muito esclarecedor, numa linguagem simples, para todos nós, as pessoas que têm mais recursos do intelecto, do conhecimento, e como aqueles que ainda estão em fase de um aprendizado mais amplo. E nesse momento é que eu agradeço de coração, queridos amigos,
a Sandra e Jô por essa oportunidade. No futuro, nós vamos ter outros assuntos para falar. Uma vez por mês, nós temos esse programa na Rádio Deus Conosco, o Espiritismo, a atualidade do Espiritismo. Mas, nesse momento, eu me faço, para fechar, no último segundo, me fez lembrar uma frase do apóstolo Paulo, que está em Gálatas, lá em Gálatas 6:8. Não nos cansemos de fazer o bem. Muito Que certo. Deus nos abençoe. Que Deus nos Muita abençoe. paz. Muita paz. Obrigada, Marta. Tchau para todos. Obrigada, Obrigado. Brasil. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. A Rádio Deus Conosco apresentou A Voz do Espiritismo, a universalidade dos ensinos espíritas aplicada aos dias atuais. Aguardamos você na próxima semana.